Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Educação Física e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre jogos cooperativos versus jogos competitivos. O que é uma coisa, o que é outra? O que muda entre um jogo competitivo para um jogo cooperativo? O que vocês mais gostam de jogar? Tem preferência? Alguns de vocês já têm enraizado a questão da competição, né? E quando nós pensamos em jogos cooperativos, não gostam tanto. Já outros se sentem muito mais à vontade para trabalhar com os jogos cooperativos por não ter aquela pressão pela vitória e acabam aproveitando mais, participando mais. E é isso que nós vamos entender um pouquinho hoje. Essas diferenças, o que é uma modalidade, o que é a outra. Com isso, nós temos alguns objetivos, então. Refletir acerca do valor do lúdico na educação física e identificar o lúdico e o competitivo na educação física na escola. Então, quando nós pensamos na nossa atividade de educação física na escola, nós até podemos ver uma atividade aqui com bexigas, alguns chamam de balões, né? Será que isso é uma atividade lúdica? É uma atividade competitiva? Será que as atividades competitivas também podem ser lúdicas? Ou somente porque são competitivas elas perdem toda a ludicidade? Ou a ludicidade, aquele prazer pela prática, ela está mais nas atividades cooperativas? Como que funciona isso dentro da tua escola, dentro da tua prática escolar? Vamos refletir um pouquinho então. O que nós já sabemos? Qual a diferença entre o jogo competitivo e o jogo cooperativo? Né? Então, aquela questão do jogo competitivo, sempre ter duas equipes ou duas pessoas, uma disputando contra a outra, no qual o objetivo final é a vitória. Já no jogo cooperativo, normalmente a vitória não interessa. E o que interessa é o prazer por jogar, por participar, a alegria em estar participando e em estar jogando com o colega e não contra o colega. Os jogos podem ser cooperativos e competitivos? Será que o mesmo jogo que é competitivo, ele também pode ser cooperativo? Sim, né, pessoal? Algumas modalidades, então, que são aquelas modalidades semi-cooperativas que nós chamamos, então são jogos que eles têm ali por objetivo final a vitória de uma equipe, porém, para essa equipe conseguir vencer, precisa da cooperação dentro do ambiente do jogo ali. Na escola, só se pratica jogos competitivos? Na escola de vocês praticam só jogos competitivos? Ou também vocês praticam jogos cooperativos? Será que vocês percebem quando vocês estão fazendo uma atividade cooperativa? Ou vocês nem percebem? Muitas vezes pode acontecer que vocês estejam realizando um jogo cooperativo, achando que ele é exclusivamente competitivo, e vocês nem percebem, mas vocês estão cooperando com a equipe, colaborando, e todos saem vencedores. Vamos dar uma analisada nessa imagem, então? Perceba as distintas formas de lazer das pessoas antigamente e identifique algumas atividades que possuem o caráter cooperativo e outras o competitivo. Então, se nós observarmos bem essa imagem, é um quadro muito antigo, né? E ela mostra diversas brincadeiras que aconteciam antigamente. Algumas dessas brincadeiras, elas são extremamente cooperativas. Observem aqui a brincadeira da cadeirinha, nós praticamos até os dias de hoje, né? Quando duas pessoas juntam as mãos para carregar uma terceira, e é uma atividade cooperativa. Nós podemos observar aqui, enquanto atividade competitiva, a corrida com os arcos, com os bambolês, que seria exclusivamente competitiva. Nós podemos observar diversas imagens, né, brincadeiras, então, as 5 Marias aqui, que várias pessoas podem brincar juntas, e ela não é caracterizada como uma atividade competitiva, então ela tem todo o caráter lúdico, cooperativo. Nós conseguimos identificar um cabo de guerra no cavalinho do colega, e essa atividade sim seria uma atividade mais competitiva também. Isso dando uma olhada rápida nessa imagem, mas é uma imagem que, se vocês perderem ali 5, 10 minutinhos, vocês vão identificar diversos jogos, diversas brincadeiras.
Algumas que eram praticadas antigamente e hoje em dia não são mais praticadas, e outras que continuam sendo praticadas até os dias atuais. E todas elas vocês conseguem identificar um caráter mais cooperativo ou mais competitivo. E o que isso quer dizer? Que desde antigamente já tinha isso, já tinha essa divisão de nós refletirmos, será que eu estou jogando como o outro ou estou jogando contra o outro? Talvez as crianças antigamente não parassem para refletir sobre isso e se divertiam mesmo quando não era uma competição. E a nossa sociedade atual acabou levando para um caráter mais competitivo diversas outras modalidades, outros jogos e brincadeiras. Mas então vamos refletir um pouquinho dessa divisão, né? Cooperação versus competição. Sabemos que o jogo é um excelente meio para desenvolver habilidades. No entanto, é necessário escolher qual tipo de jogo é o melhor para ser realizado em cada ocasião. Nessa aula, vamos conhecer dois tipos de jogos, cooperativos e competitivos, levando em consideração as características de cada um. Então, só pela imagem nós podemos entender, né? Jogos competitivos, nós temos uma imagem que é de estudo, né? De um cabo de guerra, um tentando superar o outro, um tentando vencer o outro. Já os jogos cooperativos, aquele aperto de mão, um jogando com o outro, um ajudando o outro. Os jogos cooperativos, então, são baseados na cooperação, aceitação e diversão. Acabam mudando as características de exclusão, seletividade, agressividade e competitividade extrema, tão presentes nos jogos competitivos, né? Então, eles tiram um pouco esse caráter de exclusão e seletividade e algumas pessoas, algumas crianças se sentem muito mais à vontade para participar desse tipo de jogo do que se estivesse participando de um jogo exclusivamente competitivo. Já os jogos competitivos, reconhecimento do sentido de espírito de equipe, entendendo também que cada um tem uma função no jogo e a falta de um muda a dinâmica, fazendo a diferença. Então, nos jogos competitivos, principalmente aqueles jogos competitivos em equipe, nós precisamos entender a minha função, a função do meu colega, e nós precisamos que todos estejam em harmonia, porque um que saia dessa harmonia vai fazer toda a diferença no resultado final do jogo. Jogos cooperativos. São jogos que têm por objetivo focar na cooperação entre os jogadores, estimulando a parceria e solidariedade, valorizando o interesse pelo grupo. Enfatizam a cooperação e a participação, ao invés de focar no rendimento, no caso na performance. Então, o jogo cooperativo, ele deixa um pouquinho de lado a questão da performance, ele não foca tanto em qual equipe é melhor, em qual equipe vai vencer, mas sim na participação. O prazer está em jogar, em participar e tira um pouquinho daquele estresse de pensar sempre no resultado final. Quais que são alguns benefícios, então, dos jogos cooperativos? Os participantes ficam mais livres para se divertirem, aprendendo a conviver consigo mesmos e com outras pessoas, buscando a participação de todos para atingir uma meta comum. Mas também nós temos que prestar atenção, né? Porque tem alguns pontos de atenção. Nem sempre tudo é positividade, nem tudo ali é aspecto positivo. Então, não estimulam a liberdade e a criatividade de cada participante, já que é preciso unir o grupo para atingir o objetivo em comum. Então, ele deixa um pouco de lado aquela questão do improviso, da criatividade individual, que algumas modalidades competitivas podem ter, justamente porque todos normalmente têm que estar no mesmo ritmo, realizando a mesma coisa, para que a equipe busque pelo objetivo final. Com isso, fica um pouquinho de lado o lado criativo. Já os jogos competitivos. São jogos que estimulam a competição entre seus participantes e experiências de vitória e de derrota. Estimulam o desenvolvimento do pensamento competitivo. Eles contribuem para o desenvolvimento das capacidades motoras,
foco, disciplina, controle emocional e concentração. Então, os jogos competitivos também têm um aspecto positivo, né? Eles contribuem para desenvolver diversas habilidades ali na pessoa, porém, ele vai ter, tanto como os jogos cooperativos, o seu lado bom, o seu ponto positivo e aqueles pontos de atenção, né? Aquele aspecto que pode não ser 100% negativo, mas que nós temos que tomar o cuidado para não se tornar. E quais que são esses benefícios, então? Oportunidade de vivenciar momentos agradáveis de competição saudável. Mas, como eu falei, então, nós temos esses pontos de atenção. A competição em excesso pode diminuir a autoestima, aumentar o medo de falhar, reduzir a expressão das capacidades pessoais, favorecer a comparação e a exclusão, podendo aumentar a agressividade entre os participantes. Então, nós temos esses pontos de atenção, muita questão de muitas atividades competitivas terminarem, às vezes, em brigas, discussões, justamente por esse aumento da agressividade, né? O medo de falhar, algumas pessoas, então, por tanto medo de falhar, acabam diminuindo um pouquinho a autoestima. Vamos para a nossa primeira atividade, então. Em se tratando da competitividade, é possível observarmos pessoas mais competitivas que outras. Desculpa, pessoal. Então, um questionamento surge. Seria o ser humano competitivo por natureza ou o meio social que o torna assim? Organize argumentos que sustentem sua opinião. E com o auxílio do seu professor, será realizado um debate com toda a sua turma. Eu vou dar um tempinho, então, para vocês elaborarem essa discussão e daqui a pouquinho nós voltamos a conferir. Oi pessoal, voltamos.
Então, conseguiram organizar esses pensamentos? Será o ser humano competitivo por natureza ou o meio social que o torna assim? Então, gente, parando até para refletir, né? Eu acredito que a nossa sociedade já nos torna competitivos. Se nós pensarmos desde o final da nossa adolescência, entrando para a vida adulta, quando nós precisamos passar pelo processo de vestibular para então conseguir uma vaga na universidade, já é uma competição. Depois tem a competição em busca de estágio, em busca do primeiro emprego. Nós temos diversas competições dentro do nosso ambiente de trabalho para tentar evoluir na carreira. E com isso, desde os jogos da educação física escolar, nós acabamos sendo preparados para essa competição da nossa vida em sociedade. Então, refletindo, né, o ser humano, alguns podem ser mais competitivos que os outros, sim, mas muito do nosso meio acaba nos moldando e acaba nos tornando competitivos. Porque essa competitividade, então, nós somos preparados para isso justamente porque a nossa sociedade, infelizmente, ainda é muito competitiva. E nós podemos até refletir um pouquinho mais, então. A importância de vencer está intimamente relacionada à sensação de superioridade, resultante do esforço conquistado. O homem compete essencialmente pelas horas posteriores, pelas honras posteriores que a conquista lhe concede. Então, muitas vezes, o homem, durante a competição, ele nem está tão buscando ali o prazer daquele momento por vencer, mas todas as honras que virão depois dessa vitória, todas as conquistas, as realizações, todas as bajulações, muitas vezes, que ele vai atrair depois dele ter conseguido uma vitória, seja no esporte, seja na sua vida em sociedade. Entre os homens, a competição não se estabelece apenas por alguma coisa, mas também em e com alguma coisa. Os homens entram em competição para serem os primeiros em força ou destreza, em conhecimentos ou riqueza, em esplendor, generosidade ou ascendência. Então, o Huizinga é um autor que ele estuda muito essa questão dos jogos competitivos, jogos cooperativos, né? Essa diferenciação entre os dois, e ele coloca essa reflexão para nós mesmos. Muitas vezes os homens, né, a sociedade exige que nós nos portemos de uma forma a estarmos sempre competindo, ou com alguém, ou contra alguém, ou muitas vezes contra nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos competimos contra nós nos colocamos nessa posição, infelizmente, porque a sociedade nos moldou dessa forma. Vamos para a nossa segunda atividade, então. Podemos dizer que nos jogos cooperativos, cada indivíduo representa, com suas características, uma força que contribui para que todos se sintam contemplados com o resultado final. Em grupos de 4 pessoas, vocês irão desenvolver um jogo cooperativo que esteja de acordo com o aqui exposto. Na sequência, vocês apresentarão e aplicarão os seus jogos em sua turma. Caprichem, hein, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês esboçarem esse jogo, essa realização, e daqui a pouquinho nós voltamos a conversar.
Voltamos, pessoal. Eu fico imaginando qual ideias criativas que vocês tiveram para esse jogo. Eu posso dar até uma sugestão, algumas sugestões para vocês, então, né? Um caçador, um jogo de queimada, que ele é extremamente competitivo, nós podemos adaptar ele para que ele se torne cooperativo. Então, nós podemos usar o caçador com escudo, onde 2 pessoas ficarão defendendo a sua equipe, e se a bola tocar nessas pessoas, então os colegas da equipe não morrem. Nós podemos fazer um caçador que você recupera a vida em algum momento, algum colega pode te ajudar a recuperar essa vida, dependendo do que ele faça ali em campo. Quem sabe se ele agarrar uma bola de adversário, então ele escolhe recuperar a vida de um colega do time. Então, um jogo caçador e queimada é a mesma coisa, tá, pessoal? Que na sua essência ele é extremamente competitivo, ele também pode se tornar um jogo cooperativo. E vocês podem desenvolver diversas outras ideias com os seus colegas, com os seus professores e criar inúmeros jogos cooperativos. E na educação física? De uma maneira geral, o jogo nas aulas de educação física escolar trazem várias contribuições aos estudantes. Quais contribuições podem ser essa, então? Explorar meio para o desenvolvimento integral de todas as dimensões humanas, seja física, cognitiva, habilidades interpessoais, intrapessoais. Tornar as pessoas mais livres, induzir a novas experiências, fantasiar, imaginar, criar, né, com isso aumentando a criatividade, produzir normas, valores e atitudes, aumentando conhecimentos, e reforçar a convivência social entre todos os pares. Os jogos cooperativos podem ser transformados a partir de jogos competitivos, apenas fazendo algumas alterações nas regras e no modo de jogar, para que sejam trabalhadas características inclusivas e de cooperação, entre outras. Então, com isso, nós conseguimos entender esse meio campo aqui, onde todas esses verbos, essas funções se relacionam. Então, transformar, viver, relaxar e aprender, tanto individualmente quanto em grupo. E através dos jogos cooperativos, a gente consegue encontrar um ponto comum entre tudo isso. Quando pensamos em jogos cooperativos, temos a ideia de que isso é uma invenção atual. No entanto, eles já eram presentes em manifestações tribais, onde seus integrantes se uniam para celebrar a vida. Então, desde lá de manifestações tribais muito antigas, já era possível observar algumas práticas de jogos cooperativos. Mesmo que eles não tivessem esse nome naquele momento, mas já era sim possível observar. Os jogos eram baseados em atividades com mais oportunidades de diversão, enquanto violações físicas e psicológicas eram evitadas. Os adultos ensinavam esses princípios às crianças, que praticavam esses jogos com alegria e companheirismo. Interessante, né, que no slide anterior e nesse nós também trazemos a imagem da formiga. Por que essa imagem da formiga, gente? Porque as formigas são um dos principais exemplos da cooperação no mundo animal, né? Essa cooperação entre elas, sempre carregando alimentos, estocando alimentos, não é mesmo? É uma ideia simples e que nós conseguimos entender um pouquinho dessa relação com o jogo cooperativo. O que nós estudamos, então, na aula de hoje? As características dos jogos cooperativos e competitivos. Os jogos cooperativos são baseados na cooperação, aceitação e diversão, participação de todos para atingir uma meta comum. Já os jogos competitivos desenvolvem espírito de equipe, cada um tem uma função no jogo e a falta de um muda a dinâmica, fazendo a diferença. A competição pode sim ser saudável dependendo do contexto onde ela está inserida. Eu deixo para vocês uma sugestão de vídeo, se vocês quiserem se inteirar um pouquinho mais do assunto. As referências que nós usamos na aula de hoje. E com isso nós encerramos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.